Eu vou falar uma coisa só para vocês. Vocês não imaginam o tamanho, mas eu vou dar um tamanho, tá? O tamanho de um bonde. É a alegria, o entusiasmo que me move nesse momento, que me motiva nesse momento, principalmente por causa dos dois grandes protagonistas da música, da cena musical na cidade de Manaus, que estão nesse momento, a partir deste momento, me dando o privilégio de conversar com eles sobre uma época áurea, uma época dourada da manifestação cultural através da música, lá a partir de 1967 em diante, atravessando boa parte da década de 70. Então, a minha proposta para vocês, a partir de agora, vocês que também me darão o grande privilégio da audiência, é que vocês usem, vamos usar um pouco da nossa imaginação. Vamos embarcar no túnel do tempo e vamos lá para aquela época, tá bem? Uma época quando nós tínhamos uma juventude que era a juventude marcada pelo iê. O vocabulário, a terminologia daquela época tinha a ver com uma brasa, mora, aquela garota é papo firme. E também tinha aquela de a juventude frequentar um local que tinha o nome de Moranguinho. Imaginem só, um local chamado Moranguinho, onde tudo era rosa lá dentro desse local. E era uma juventude que esbanjava inocência, esbanjava alegria, esbanjava sentimentos fantásticos, dançavam abraçados, né? Curtiam uma época inesquecível que tinha como marca Erasmo Carlos e Roberto Carlos e Vanderleia e tantos outros, né? Eu estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu, imaginem. E as garotas eram chamadas de brotinhos, né? Minha gente, eu estou falando de Chaim, que está aqui do meu lado, vejam ele aqui, Chaim e Ananias Góes, aqui, ó. Um aqui à minha esquerda e o outro à minha direita. Esses dois personagens, esses dois protagonistas foram, na verdadeira acepção da palavra, os revolucionários da época, porque foi a partir da fundação de uma banda que eles, com outros grandes músicos, com outras pessoas que se integraram ao sonho deles de fundar uma banda de rock aqui em Manaus, foi a partir desse sonho que a revolução começou. E é sobre essa revolução que eu vou conversar novamente com o Chaim, que era cantor dessa banda, e com o Ananias Góes, que era o guitarrista dessa banda. E essa é a primeira vez, eu quero dizer para vocês, que os dois estão em um estúdio de um podcast para falar sobre essas experiências, essas recordações, essas coisas incríveis que eles carregam no coração. Logicamente, lembrando de tanta gente que com eles compuseram toda a cena musical daquela época. Então sejam bem-vindos e eu vou começar com o grande crooner, o grande cantor, o cantor que embalou essa geração lá na década de 60 e na década de 70. Mas vamos ouvi-lo um pouco, vamos ouvi-lo cantando. Sintam essa. Non mi credi, non hai fiducia in me, ascoltami, mi torna con ti prego, con te un istante, era felici.
Tá aqui o Chaim do meu lado e está aqui o Ananias Góes, que foram, né, os dois grandes protagonistas dessa banda revolucionária que invadiu os corações e transferiram tantas emoções através das músicas como essa aí, Roberta, que o Chaim está cantando pra gente. E nós vamos começar. Eu quero pedir ao Baraúna que deixem aberto, né, essa imagem para que eles apareçam aqui na hora desse começo, dessa conversa que é uma conversa histórica, tá? Aqui no na nossa academia de músicos no podcast Pode Yes, Pode No. Chaim, seja 1000 vezes bem-vindo a esse ambiente aqui que é o meu sonho feito realidade. Seja bem-vindo e que bacana que você veio para conversar com a gente sobre a formação de uma banda que você vai dizer, eu não falei o nome da banda, você também, né, vai contar a história dessa banda que existe até hoje, salvo engano, ela continua até hoje. Mas vamos começar com o Chaim. Chaim, você apareceu, sei lá, no palco cantando Roberta. Minha gente, ele cantava My Way lá no meio, os brotinhos ficavam ouriçadíssimas quando ele cantava My Way. Seja bem-vindo, irmão. Que bom que você veio aqui. Obrigado. Que bom que você está aqui. Humberto, primeiramente, muito obrigado por você ter feito esse convite para mim e para o Ananias, para nós falarmos de uma época da nossa vida que foi marcante. A época da nossa juventude, que, por uma sorte, nós tivemos um caminho de montar uma banda que foi um sucesso fantástico aqui em Manaus. E nós não tínhamos o entendimento do que esse conjunto representava e que representou. Alguns amigos nos falam, outras pessoas também, olha, eu casei ouvindo a banda de vocês, olha, eu comecei a namorar com a minha esposa, dançando com uma música de vocês. Conheceu a esposa lá na hora do concerto. Exatamente. Então, obrigado. A gente vai falar sobre e recordar esses momentos gostosos da vida que nós tivemos, que foi uma delícia. Ó. Muito bom. Ananias Góes. Puxa vida, eu tenho que te agradecer, Chaim. Ananias Góes, e você? O que você tem a dizer na abertura dessa nossa conversa que vai falar sobre uma banda revolucionária? Primeiro a emoção, o prazer de estar aqui com você, com o seu cativo público maravilhoso, e na inauguração desse podcast sensacional. Pode Yes, Pode No. Pode Yes, Pode No. O pulo do gato. O pulo do gato. O pulo do gato. Aí. Aliás, você me deu essa notícia há uns 2 meses atrás, nós estávamos em Brasília. Em Brasília, foi. Fomos os pioneiros a saber da história do lançamento do Pode Yes, Pode No. Sim, e fiquei muito feliz, e mais feliz ainda em saber que eu estou participando agora com meu irmãozinho Chaim, de um dos primeiros programas que você está fazendo. Ananias, isso aí é a primeira vez mesmo que vocês reúnem, aliás, os dois no estúdio. Vocês já falaram separadamente, né? Em outros, mas os dois juntos é a primeira vez agora. A primeira vez, realmente. Claro que o assunto que nós vamos falar é o mesmo, um vai lembrar o outro. Não, é claro. Muito bem. Ninguém falou ainda o nome dessa banda. Nenhum dos dois falou. Então eu vou escolher o Chaim. Chaim, que banda foi essa? Como nasceu essa banda? Como nasceu essa história e dessa revolução musical que perdura até hoje na cidade de Manaus? Humberto, nós dois estudávamos, éramos jovens e estudávamos no colégio estadual. Eu não conhecia o Ananias, ele também não me conhecia, nós éramos de turmas diferentes. E eu gostava de cantar e ele gostava de tocar violão. E não sei lá, por umas quantas, ele levou um violão lá para o colégio estadual. E ele estava tocando, nós começamos a conversar e tal, e ele pegou o violão e eu comecei a cantar. E ele gostou e eu gostei. O Ananias sempre teve um dedilhado emocionante, bonito do violão, né? E é um irmão querido, talvez o irmão mais antigo que eu tenho, assim, irmão querido de afinidade. E aí tinha um amigo nosso, Nildon Jorge,
que estudava também no Colégio Estadual. E no recreio ele ouviu. Ele ouviu e falou para o irmão dele, que era... O Nildon Jorge era sobrinho da dona Neuza, Neuza Ferreira, diretora do Instituto de Educação. O IEA, onde IEA, a gente via as normalistas, né? Exatamente. Era normalista? Normalistas. E o Nelson se empolgou. Aí ele foi e contou para o irmão dele, o Nelson, que era professor, mais velho que a gente, alto, um cara bacana demais, que gostava do violão também. E ele se empolgou e nós fomos convidados para ir brincar na casa dele tocando. O Nelson tinha um gravadorzinho de rolo, daqueles bem antigos. Tem muita gente que não sabe o que é um gravador de rolo, que você está falando gravador de rolo assim, aí. De fita. Olha, era assim. Mas é uma viagem ao túnel do tempo. Nós estamos no túnel do tempo agora. Eu falei na abertura, né? Aí nós começamos a brincar, tocar e gravávamos nesse gravador, né, e levávamos para o Colégio Estadual. O João Bosco Cavalcante, que foi um dos fundadores também do conjunto, ouviu e se empolgou comigo e com ele, e disse, vamos formar um conjunto? Não, vamos conversar. Olha. Aí começamos a conversar, ele conhecia o Irandi, o Antônio Chauvin e o Antônio Carlos Chauvin. Antônio Carlos Chauvin. Olha. E o Cacau, né? O Cacau. Cacau, Nosso querido amigo Cacau. E o Dibo, né? O José Dibo. Sim. Os três estudavam no Dom Bosco. Sim. Aí nós nos reunimos, convidou-os para tocar, nos reunimos e fomos recebidos assim na casa de duas pessoas fantásticas, sensacionais, ali na Joaquim Nabuco, que era os pais do João Bosco e do Lúcio Cavalcante. O Lucinho, que a gente chamava, era um advogado famoso aqui em Manaus, que tinha um escritório na Eduardo Ribeiro, esquina com Henrique Martins, e era uma pessoa assim que se apaixonou pela gente, e a dona Selene, a esposa dele, mãe do João Bosco Cavalcante. Foram os padrinhos, então, desse nascimento. Padrinhos. Tudo aconteceu na casa deles. Olha só. Eles tinham uma caminhonete de cabine dupla, exatamente, que cedeu para a gente. Então essa caminhonete ia nos buscar, ia nos deixar. Aí a gente começou a ir para Ponta Negra, para sair e tal. Tudo. Isso para tocar? Para tocar. Vocês iam na Ponta Negra tocar, então? Sim, depois, né? Mas para a Ponta Negra brincar, para pegar sol, a Ponta Negra era um ponto assim de frequência muito boa. Longe a beça. Era muito longe naquela época, Ponta Negra. Era muito longe. Uma estradazinha desse. Uma estrada pequenininha. Só passava um carro. Só um carro. E aí, nós vamos chegar e nós formamos o conjunto e saímos. O doutor Lúcio Cavalcante, o nosso querido Lucinho, financiou. Sim. Foi toda um investidor de tudo. Investiu, gostou, investiu. E com a nossa promessa que pagaríamos depois a ele, obviamente. Né? Lógico. E aí, para chegar no nome isso do em conjunto... 67, né? Nós estamos falando isso em 67. 67. Aí nós íamos tocar, estávamos ensaiando e tal, íamos tocar num clube da Aparecida chamada Saga. E o principal, o que faltava? As músicas ótimas, o ensaio perfeito, a aparelhagem, faltava o nome do conjunto. Não tinha o nome do conjunto. Não tinha. Não tinha. Nós falávamos um, outro e tal, e não chegamos a um consenso. Ananias, Chaim, só uma coisa. Diz o nome aí nesse ponto dos músicos dessa banda sem nome. Vai lá. Chaim, Ananias, Antônio Chauvin, João Bosco Cavalcante, Irandi e José Dibo. Ok, José Dibo. Esses 6 são os fundadores originais dessa banda. Que você vai revelar agora como foi que surgiu esse nome. Aí, nós estávamos conversando porque a dona Selene e o Lucinho, o doutor Lúcio Cavalcante, nos cedeu a casa dele. A gente ficava lá.
Nós estávamos na sala, conversando, tentando definir o nome da banda que nós íamos tocar à noite. E o primeiro contrato lá, e ninguém pensava nem em contrato, a gente queria era tocar, Claro, brincar, claro. né? Primeiro contrato. E nessa discussão de nome, eu olhei assim e me lembrei na sala do João Bosco Cavalcante, né? A tia Selene, como nós chamamos. Hã? A tia Selene. A tia Selene, a tia Aham. Selene. Na sala da tia Selene, tinha os bebelozinhos pendurados Sim. com 3 passarinhos de tamanhos diferentes, pintados de azul. Olha só. Aí me veio da época, o que estava em alta eram os nomes estrangeiros. Claro, claro. Todo mundo queria ter nome. Inclusive Beatles. os cantores brasileiros Da cantavam em brasileira, inglês, cantava né? em inglês, exatamente. Então me veio na cabeça, aí eu falei para o pessoal, olha, já sei o nome do conjunto. The Bluebirds, por causa desses passarinhos aqui. Esse é Esse o nome, é o nome da banda. The Bluebirds. The Bluebirds, e todo mundo concordou. Olha. Foi, Ananias? Olha. Foi bem assim. Ananias, agrega informação aí a essa narrativa. Eu não Diga. tinha agregado, eu estava emocionado aqui, Ah. porque conforme eu conversei em bastidores com você, eu vou lançar um livro ainda esse ano, É já verdade. está pronto, está na mão da editora, contando exatamente esses fatos todos. Então, como você falou há pouco, é o primeiro encontro nosso e você está Em estúdio, em né? estúdio Sim. e tal. Então eu estava aqui embevecido, escutando a história disso aí, para exatamente escutar se essa coisa que eu escrevi, que eu botei no papel. Tá tudo certo. Tá tudo coerente. E de fato está a coerência perfeita, total, absoluta, o rumo é exatamente esse. Mais detalhes serão contados no livro, claro que aqui nós estamos resumindo, né? Mas mais detalhes virão. E apenas acrescentando nessa parte, quando do nome, nós começamos a especular sobre o título, The Birds, porque para ter sucesso naquela época tinha que ter um nome em inglês, não podia ser nacional. claro. Não podia ser, O que estava no auge era o nome de conjunto estrangeiro, de grupo Claro, estrangeiro. não, claro. O conjunto nacional não, era os que tinham em Manaus. Sim. Aliás, tinham uns 2 com nome estrangeiro já, mas não nesse estilo que era a nossa proposta. E aí surgiu The Birds, pássaros azuis, pássaros vermelhos, pássaros brancos, The Birds. A ideia disso aí funcionou. Cada um até dando o que seu pitaco, né? Ele realmente, cada um dando um pitaco, falando, até que ele realmente propôs The Bluebirds. The E Bluebirds. quando ele propôs The Bluebirds, aí caiu no agrado Caiu geral como de uma todos, luva, todos. né? E todo mundo. E todo nós mundo fomos concordou. tocar na saga, isso aí. já como The Bluebirds. Já como da Já com o Já nome como da banda, nome já da tinha um banda. nome agora, né? Ostentado, inclusive, no bumbo. Sim, pintado no bumbo, Ah, chegou sim, a pintar, lá tinha da um bateria, bumbão, cara, o bumbo. a bateria tinha um bumbo grande, não é? Sim. Era interessante, Humberto, é o seguinte, a nossa caixa de som do contrabaixo, ela era uma caixa de eletrola, com um alto-falante desse tamanho. Caixa de De eletrola. Naquela época, era uma caixa de Eu eletrola. tinha uma eletrola em casa, tá? Lá em casa tinha uma Aí eletrola. nós tínhamos um técnico de som, que a gente já tinha um carinho muito grande para ele, o Wagner, que era uma pessoa que resolvia tudo. E gozado era o seguinte, isso não é conversa não. Lá pelas tantas, a caixa de som... Durante a durante primeira a apresentação. Primeira apresentação. Olha. A caixa de som do baixo pifava. Quem porque estava no baixo? O Dibo, O José Dibo, Dibo. o Zé Dibo. O Wagner, a caixa de som já era aberta atrás, que o Wagner andava com um ferrinho de sol. Soldando. Aí, quando soltava lá, ele pegava, soltava, soldava lá no microfone, o alto-falante, aí começava tudo de novo normal. Assim, acontecia 2 ou 3 vezes na festa, até que uma vez nós compramos, que é uma história mais adiante, uma aparelhagem Sim. igual a dos Beatles. Mais moderna. Nós queríamos aparelhagem igual a dos Beatles. Olha só. E fomos ao Malheiros da Rádio Da Tropical. Rádio Tropical. Nosso amigo era fã da gente. O Ananias ainda já estava. Não sei se você lembra, no térreo havia uma loja que Sim, a loja de Sim, música, montadora. instrumentos Mundial. musicais. Mundial, Sim. isso, bem Mundial, lembrado. né? Aí- E a rádio tinha o mesmo nome, e a Rádio Mundial. Rádio Mundial. Foi a exatamente. primeira Foi a rádio primeira FM do Brasil. do Isso, Brasil, é, exatamente. do A Brasil. rádio, A rádio do Maneiros.
que era, inclusive em função Hoje é a Rádio disso, Tropical, né? Hoje tem um outro nome, é Rádio Novidade, salvo engano. Ok, não importa, mas Não importa. o Mas Malheiros, nome começou como Rádio Mundial. na esquina tinha uma padaria Mundial famosa, FM. né? Ali na Era esquina da Rã. Modelo, salvo engano. A padaria Modelo. Era uma coisa Exatamente. Então, quer dizer, É na José Paranaguá, José o nome da Paranaguá, rua, José não é isso? Paranaguá, exatamente. Olha só. E aí? Você falava sobre o equipamento que nós O novo compramos. equipamento. o Malheiros, mas Ananias, a gente Sim. podia retroceder um pouquinho, tá? A chegar nessa aparelhagem, porque nós ficamos um tempo com essa aparelhagem bem Lá com o Hoje Wagner é, soldando, com o Wagner lá, soldando na hora. soldando o tempo todinho. Era uma Mas, aparelhagem, desculpe te interromper. Não, claro, não. Era uma aparelhagem tão rudimentar e não havia em Manaus para vender equipamentos para baixo. Então nós tocávamos, nós ligávamos o nosso instrumento de baixo, de corda, nas caixas de som onde nós íamos tocar. E, em geral, essas caixas de som pifavam os alto-falantes, porque não aguentava a repercussão do o peso do som do baixo. Né? Sim. Então, o Wagner, aí é que o Wagner estava... Nós aderimos ao Wagner na banda exatamente por esse motivo. Porque em todo local que nós passávamos para tocar, nós saímos queimando as caixas de som. Era eita em cima de eita. O pobre do Matos, no Barés Clube, que tinha aquele hi-fi maravilhoso, Sim. tocava. Quando nós chegamos lá para tocar, aquele palcozinho pequeno, a primeira vez que nós fomos tocar, foi uma das primeiros grupos musicais a tocar no Shake, Clube. ou do Barés. Do Barés. Barés, Aí o discotecário dos Barés tinha uma hi-fi maravilhosa, linda, aí o Diego ligou o baixo dele da caixa. Aí nós tocamos, fizemos meia hora de apresentação, uma hora, não recordo bem. Ao término disso, quando o pobre do Discotecário quis botar o som, cadê a caixa de som? Aí o Wagner teve que pegar e Ele resolveu tudo. O discotecário, vamos mencionar aqui, é o atual DJ, né? Que chamam de DJ, agora é né? DJ, Hoje chamam Na de época era DJ. mas Nós era chamávamos de discotecário. discotecário. É isso. Era o Matos, Sim. famoso em Manaus. Era muito bom ele. O Augusto, nosso amigo Augusto. Augusto Menezes? Augusto Menezes, várias vezes funcionou nessa função, principalmente Olha no boate só. dos ingleses. Na boate dos ingleses. Lá no Porto de Manaus. Lá no Sim, Porto, sim. Olha Sim. só. Vai ver que foi Nossa lá que ele conheceu a Ilana. Quem sabe? Quem sabe? Mas, Hã? Humberto, só para dar essa definição final do começo do conjunto, é que nós sentimos, quando nós fomos tocar pela primeira vez na Saga, nós sentimos a empolgação de quem nos assistia. Que legal. Quer dizer, havia Porque a resposta do A público, resposta, né? porque nós fomos, era um conjunto da Jovem Guarda. Sim, Era sim. a Jovem Guarda. Estava também o Roberto Carlos, o Erasmo, Sim. o Renato e seus Blue Caps, os Vanderleia. Incríveis, Vanderleia, Sim, esse sim. pessoal todo estava no auge. E o conjunto The Bluebirds foi o primeiro a tocar música internacional, principalmente música italiana. Você cantava italiano eu e cantava inglês, né? italiano e inglês. Olha eu só. cantava italiano e inglês. Então foi um conjunto assim que na hora que a gente fez a apresentação, conjunto todo afinadinho, bom, então a gente pode até colocar Isso alguma aí coisa. surpreendeu olha, todo nós mundo, né? nós sentimos a empolgação. Sim. E aí nós viramos, sem nós sabermos disso, a coqueluche, Olha porque só. nós tínhamos, é aquilo que eu falo, nós tínhamos um padrinho, o Ananias pode até depois colocar, mas nós tínhamos um padrinho muito bom, que era o Lucinho, Sim, e Cavalcante. principalmente o Lucinho, que era uma pessoa que tinha uma projeção, que tinha uma penetração. sim. E aí, fazendo contato para o Ideal, para o Rio Negro e tal, foi quando nós começamos a tomar conta praticamente de Manaus, sem pressentir que isso estava acontecendo, porque o que nós queríamos era cantar e tocar. Agora, Chaim, sair do Clube Saga para o Ideal e o Rio Negro foi uma subida para um ambiente
que era frequentado pela elite, Elite, né? A elite da exatamente. cidade é que frequentava o ideal e o negro, não é isso? exatamente. Houve um fator que foi super importante nesse momento. Haviam bons conjuntos em Manaus, Domingos Lima, Golden Boys. Grande Domingos Golden Lima, Boys, né? não era Golden Boys, Golden Sim. Boys, do Gilson, e outros grupos. Mas eles não era aquela pegada musical de baile. Claro. Não tinha, digamos, o ritmo do iê. Tá. Porque O ritmo swingado. Swingado. Não é? A Jovem Guarda, na realidade, é o nome do programa que o Roberto fez. Claro. Mas o ritmo era o iê. Então as bandas de Manaus tocavam iê no dedo. Nós passamos a tocar no estilo tchac-tibum, Olha que é só. o bater. Então, quer dizer, aquela Esse pegada foi o de jovem diferencial iê-iê da mesmo. Bluebirds. E esse caiu no gosto da garotada. Agora me diz uma coisa, Ananias. Depois do Saga, nós fizemos chamávamos na época de brincadeira, que era uma festinha. As festinhas Na chamadas de casa- brincadeiras, na né? casa E do do Lucinho, Lucinho, exatamente. E Isso a aí. garotada de Manaus inteira foi, a juventude. Essa juventude é que havia naquela época a juventude rionegrina, a juventude idealina. Juventude do tinha- Marés. Tinha isso, né? O Raimundo, o Luiz Carlos Brandão, que era dessas juventudes, que era o Luiz Carlos era primo da família Cavalcante. Então, eles faziam parte dessa juventude e ficaram encantados com essa brincadeirinha que nós realizamos um dia de semana, numa quarta-feira, na casa do Lucio, que parou a rua. E a coisa então foi naturalmente evoluindo, aumentando a plateia. Aí a turma da garotada, da juventude idealina, eles levaram para a diretoria do clube essa ideia, querendo que a gente fosse tocar. Então eles fizeram inicialmente uma festa, digamos, para a juventude, para a garotada. Onde? Lá no salão principal, lá em cima? Não, Moranguinho. Na Dia de Moranguinho, dia na de quarta-feira. Nós fomos contratados para tocar, acho que, salvo engano, está anotado no livro, eu pesquisei, está lá, salvo engano, na segunda semana, após o Saga, ou na primeira, não me recordo bem, Também não recordo. nós já fomos tocar na Moranguinho, levado pela juventude idealina. Eu falei que a Moranguinho era rosa. Descreve como é que era lá o ambiente da Moranguinho, por favor. A Moranguinho é onde hoje é o Teatro Gêneros Verdeiros. Ali no térreo do Ideal, né? Na ala norte do Ideal Clube, Sim, onde hoje é o Teatro Gêneros Verdeiros, sim. lá funcionava a Moranguinho. Você entrava pela entrada principal do clube, em vez de subir a escadaria, se dirigia à direita. Ok. Ali, exatamente, era um salão central, contornado por mesas, um palco mais ou menos pequeno, onde colocavam as bandas, e nós fizemos a primeira apresentação, depois do Saga, oficial, no Ideal. E por que Tinha- Moranguinho? Porque era Contratados. rosa, a decoração era toda rosa, era isso? Não, esse nome veio da época ainda de Bernardo Cabral, essa turma antiga, a turma De frequentadores, né? frequentadora, já era um nome, foi o primeiro local em Manaus, a realizar festas sem paletó e gravata, esporte. Ah, porque Por isso que a antes, boate, por até o exemplo, carnaval eles usavam smoking Era e tudo paletó e mais, né? gravata. Paletó e gravata. Agora, Humberto, tinha uma coisa interessante na Moranguinho, que era a luz negra. A luz negra, olha A só. luz negra, que era umas luzes que colocavam, e você usava, na época estava em moda aquelas camisas floridas, e aí a camisa, a Moranguinho toda escura, festa, aí parece que a camisa ia andando sozinha, né? Porque você... Esse era o efeito O da luz efeito da negra. luz negra. Você, Na roupa das a pessoas. Aí todo mundo queria vestir uma camisa Olha. florida e tal, para aparecer na luz negra. Ah, o Daniel, Olha aí, A olha. minha guitarra, eu cheguei a fazer umas pinturas. dá para Para realçar a guitarra na luz negra. Agora, Olha agora só. Roberto, era interessante isso, quer dizer, a gente se lembra agora da questão de que todo mundo usava a camisa aberta até aqui, que era a moda, para calça mostrar o aperta. cordão. Roberto Carlos, Gerardo ficava Carlos, aberto, a todo camisa mundo bem- lançou. é a verdade, camisa aberta é. aqui. Hoje, se você usasse, seria terrível uma camisa aberta até aqui. Mas na época. Vira bichinho? Aí, No bom sentido. no bom sentido. No bom sentido. Aí aparecia que a camisa
a camisa estava andando sozinha, porque só aparecia aquela camisa. Um monte de camisas Só se mexendo sozinho. e vestidos também. Isso aí tinha um detalhe. Como a calça era calça Saint-Tropez, quer dizer... Ainda tinha isso? É, Calça a Tropez. camisa ia- Exatamente. E boca de sino? a E boca de sino? É, E boca de boca de sino. sino. E boca de sino. Colado Vai aqui na pensar que eu parte da usei perna. calça Saint-Tropez de boca de sino. E tu também. E tu a também. camisa, Ah. e a camisa ela não era arregaçada, Sim. ela era até embaixo, mas não era abotoada aqui. Você usava a E camisa. era moda, né? Isso Era era- moda, era moda. né? Era moda, Mas nós ela fizemos aberta um- aqui. É, E Era uma brilhantina? coisa impressionante. Os camaradas usavam, né, brilhantina? Isso não. Isso não. Já estou pensando no Elvis. Brilhantina não, né? A brilhantina foi Chaim, me diz uma coisa. Vocês desenvolviam a música italiana, a música americana, a música brasileira. E as pessoas, o que é? Elas dançavam, né? dançavam, Quer dizer, dançavam. o quê? Dois pra lá, dois pra cá? Agarradinhos? Como é nós que é? tocávamos as músicas românticas, geralmente no começo do baile, da festa, e o pessoal dançava agarradinho. Aí depois A banda começava a tocar, as pessoas já começavam já a dançar. começavam a dançar, já. E músicas românticas, né? Olha. Botava o salão. O salão Todo lotava. mundo dançando. Todo mundo dançando agarradinho. Olha só. Inclusive não Rosto era, coladinho. Inclusive não era o passo de dança que se faz, era aqui um passinho para lá, um É, passinho Dois pra pra lá, lá, pra né? cá. Um pra É, lá, pra dois lá, pra pra cá, cá. pra lá e pra Exatamente. cá, tá? Aí o cidadão, o rapaz que estava dançando, se conseguisse encostar o rosto no rosto da menina que ele estava dançando, do brotinho, era uma loucura. Pronto. Aí já Em vez de podia pedir ganhar, pra namorar. Podia pedir para namorar. Quer namorar comigo? Pode, Porque a gente tinha que pedir não pra precisava namorar. nem pedir, porque já estava namorando. namorado. Eu vou voltar um pouco da época aí do que você estava falando, do Nildo, Sim, do Nelson, sim. porque exatamente há um aspecto interessante aí. Nós íamos lá para a casa do Nelson fazer essa brincadeira, e lá nós ensaiávamos, e à noite, final de semana, nós marcávamos fazer seresta. Sim, Eu, acho que Chaim, é. Nelson e Nildo Peraí, Jorge. fazer seresta, fizemos fazer serenata. Serenata. Lá na frente da casa das meninas. Serenata na casa das escolhidas. Das escolhidas. As paqueras da semana. E ele eram cantava, e ele E eu cantando. cantando. O Holandês tocando e eu E eu cantando. no violão, Aí nós Nelson tínhamos no amigos violão. também que gostavam e pediu para fazer Chaim, serenata pelo amor na de casa Deus, dos canta na amigos. casa da minha Vamos lá, namorada. então, cara. Aí eu fazia. Era uma beleza. E você coisa. podia andar em Manaus Tranquilo, não tinha sem problema problema, nenhum. né? Nós fazíamos serenata andando, caminhando a pé, ali da Getúlio Vargas, lá não sei para onde, mas sempre na área do centro, né? Ali próximo a onde na nós área. Todo morávamos. mundo Ali, morava né? nas proximidades do É, centro ali também. é. Chaim, tu lembras? Isso me veio à cabeça agora. Quais eram os brotinhos de maior destaque, consideradas as mais bonitas, porque sempre tem, né? Lá ali do meio das meninas, com beleza marcante. Cita algumas aí, por favor. Olha, nós... Eu posso citar uma antes Pode, disso? pode. Que eu achava ela lindíssima, né? Ela não sabe disso, ela vai saber agora. Mas eu sempre achei ela lindíssima. A Aulenca Chauvin, irmã do Cacau. Do A Cacau. Aulenca, para mim, era uma Aliás, menina lindíssima. Roberto, todo mundo era fã da Olenka. É mesmo, é? Porque ela era linda, realmente. Sim, né? sim. E ela era assim, o pai do Cacau, que era médico, né? Sim. Ele cercava Menezes. muito, ele era muito cuidadoso, Sim. com razão e tal, tá Claro. certo, né? Mas aí a gente não tinha, apesar de nós sermos do conjunto, juntos e tal, a gente não tinha muita proximidade com ela, né, Ananias? Mas a gente era fã dela, ela era bonita. E que outras meninas? Vou mencionar pelo menos mais duas, porque quem você mais? Tu lembra? fazia tanta... A Grace Bichibol, Grace era muito Bichibol. bonita. Né? Você tinha a Dirmeia Paracate, era uma Dirmeia frequentava, Paracate, que hoje é médica, né? médica. Aí, Ajuda, Ananias. Ajuda, as meninas que todo mundo queria namorar. Tinha, não tinha? Era muita garota bonita. É. Era uma época. Porque você, Época da mini saia. Época da mini saia, onde elas se produziam com o meião e com aqueles saiotes.
no meio da Sim, coxa. sim, sim. Então, as menos favorecidas em beleza sonavam maravilhosas pela produção. Gostei, É. gostei. Legal. Tinha a Sonja, que também frequentava, era nossa fã. Tinha a Tônia Seixas, que é nossa Tônia amiga, Seixas, querida. é. Né? É Tônia Seixas. Tônia né? Seixas. Tônia Seixas, Irmã da Aninha Então, Seixas. Tia Aninha Seixas, Né? Aninha do Seixas. César Seixas, Do César Celso Seixas. Seixas. Sim, Então, sim. sabe, era assim uma turma muito bacana que a gente convivia, que frequentava. Eram nossos fãs. Nós íamos, às vezes, esse pessoal do Ideal gostava tanto da gente que, às vezes, nós éramos convidados para fazer o aniversário do São Raimundo, por exemplo. Olha só, lá no bairro de São lá no Raimundo. bairro de São Lá Raimundo. na colina. Era aniversário do São Raimundo, a gente ia tocar e elas iam, e eles também, os amigos nossos, iam junto com o Augusto, que eu até citei, o Augusto Sim, Menezes. Augusto Menezes. Ele tinha o Jeep, levava todo mundo para nos assistir. Era um Land Rover, né? O Jeep do Augusto. Para nos assistir, nos acompanhar no São Raimundo. Você vê, aqui chegava Sim. assim, Que era um gostar bairro do da conjunto. periferia, né? Periferia, Periferia. não era assim. E no Rio Negro, vocês, como foi lá no Rio Negro? O Rio Negro. Quem era o presidente do Rio Negro? Tu lembra naquela época? Quem era? Teve um camarada lá que passou anos como presidente do Rio Negro, eu não me Isso lembro o aí nome dele agora. já foi pós-época nossa, eu acho. Sim. Na nossa época, eu me lembro do Bastos Lira. Nos anos Sim, o Bastos 70. Lira, exatamente. Sim, É. sim. Foi vice-presidente. Sim. Foi uma diretoria, essa diretoria da época do Rio Negro, inclusive eles trouxeram o voo do Frevo a Manaus. Né? Então, mas antes dele chegar à diretoria, a própria juventude Rio Negrina que nos levou para tocar no Sim. Parque Aquático do Rio Lá no Negro. Parque No Aquático. O que era? No domingo nós era? Nós só fomos tocar depois no Salão dos Espelhos e no Salão Parque Social. Aquático. Que era o ambiente, era o ambiente outra coisa, as nobre, de festas luxo. lá eram paletó e gravata. Sim, no Rio Negro, No né? Rio Negro e no Ideal Clube também. No Ideal lá, Clube no salão principal em Olha cima. só. Então, somente depois que nós, os presidentes, os diretores, no Ideal, eu lembro bem, era o Carneiro, Augusto Carneiro. Augusto Carneiro. Augusto Carneiro. Seu nosso fã. Augusto Carneiro, importante. lembrei dele Nosso agora. amigo O Bastos querido. foi em 67 até 70, agora o predecessor dele realmente eu não E lembro. foi o Benjamin. O Benjamin foi o primeiro. Foi presidente do presidente. Ideal, Exatamente, do fez o Ideal, primeiro contrato exatamente. conosco. É, Eu isso. até conto no Que livro história uma piada, maravilhosa. É, história do é. Benjamin, porque vou contar aqui um pedacinho, havia naquela época, não até hoje, quando você assina um contrato para os músicos tocarem, o contratante se obriga a dar um lanche, dependendo do horário, sim. ou a refeição após, e isso consta de contrato. Né? Bom, como nós estávamos no início, a primeira apresentação nossa teve que se fazer lá um termo de compromisso, alguma coisa assim. E o Benjamin sentou-se, aí quando o Bosco e o Lúcio apresentaram o contrato, tinha lá refrigerante, lanche, no final um jantar e tal. Aí o Benjamin virou-se aquele jeito peculiar dele, disse, afinal, meus filhos, vocês vêm aqui para tocar ou para comer? Tem uma história, tem uma história também do Ananias. Não precisa fazer outra entrevista, essa não tem tempo. O Ananias, quando numa da época do conjunto, não foi logo no começo não, mas ele foi chamado para servir o Exército. 68. 68, né? Foi 68, Aí né? o conjunto já estava embalado. Estava Já embalado. estava embalado. Tu tinhas que E ele- fosse obrigado a se alistar, né? Meu pai me obrigou, eu tinha conseguido. Teu pai, Nós tínhamos não. um amigo comum, esse aí, que chamava-se Sargento Muro, que tinha um vozeirão, e participou de algumas serenatas conosco. E o Sargento Muro me garantiu que eu não iria servir. Olha só. Como eu não servi, porque Como não servi, ele porque eu- foi muito ele gentil Ele comigo. legalizou. Legalizou lá. Mas aí o Ananias, E o meu pai, só para concluir Sim. o assunto, e o meu pai, que nunca endossou a minha vida noturna, porque eu comecei, exatamente o Chaim foi um dos que me levou para a vida noturna com essa história de Celeste. Né? Sim. Não fora isso, eu seria o menino ideal do meu pai. Eu conheci teu pai, tá? Eu conheci o teu Então, pai. o sonho do meu pai era que eu fosse um trabalhador que Claro. levantar às 7 horas da manhã. Gerente fosse do pro Banco trabalho, do Brasil. Gerente do Banco do Brasil. Funcionário público. Funcionário músico também, público.
Então, ele, quando tudo arranjado pelo serviço do Exército, ele foi lá por trás, ele como médico, né? Chegou lá, na hora da entrevista, todo mundo nu, e ele virou-se e disse, é aquele ali. Todo mundo nu. Esse é o detalhe. É aquele ali, É é meu aquele filho. ali. Pronto, eu não teve jeito, eu fui servir o Exército. Tá certo. E aí que isso aí estava falando. E foi uma novena essa minha. Eu servi 8 meses somente, 9 meses, melhor dizendo. E foi uma novena, porque para conciliar soldado andando em traje de esporte, participando de banda, final de banda. semana tocando, e Mas nessa deixa- altura a gente tocava quase que segunda a segunda, né? Mas eu vou contar, eu faço questão de contar essa história tua. Vai. Porque havia essa dificuldade mesmo. Né? E o Ananias, ele não gostava de ter o cabelo cortado. Militar, aquele cabelo que você Sim, cortava. sim, sim. É, exatamente. Você cortava o cabelo, ficava só com aquele negocinho Nem assim. preso, se fosse pego pela patrulha, É trajes lógico. civis, Sim, ele seria sim. recolhido. Mas deixa eu contar, não era só por isso não, por causa do corte mesmo. Aí o Ananias raspou a cabeça, Total. total. Acho que- Raspou a cabeça. Peguei uma detenção. Pegou uma Foi em cana, foi em A folha cana. caiu na dessa, tá pelado. Você foi um Pegou, rebelde. foi Você foi um rebelde. rebelde. Mas para poder fazer, para poder sair, para poder tocar no conjunto, a gente pagava o serviço, né? Pagava o colega Para prestar o serviço por ele, para ele poder sair. Uma fase muito gostosa, muito legal. Chaim, eu tenho uma história própria minha com o conjunto da Bluebirds. Porque eu saí de Manaus para fora para estudar. Fui para o exterior, passei muitos anos. Mas foi em 69. Em novembro de 69 eu fui embora. Mas antes disso tudo, eu morava numa república, né, onde o Pituca. O Foi Pituca. o segundo baixista. Olha aí, o É, Pituca é, era Zé da Diego nossa Barbosa. república. O Chiquilito Erce, que nossa, grande. inclusive foi prefeito de Porto Velho. E o Piana. E o Oswaldo Piana, que foi governador. Governador, exatamente. Eles três tocaram no do Bluebirds. Foi rápido, mas tocaram. 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 E a minha história... Pituca não, Pituca foi Não, mais- Pituca era o Não, contrabaixista. Pituca baixo, é. Mas o Piana, se não me falha a memória, quando o Cacau viajava, por exemplo, viajou para os Estados Unidos umas 2 vezes, Sim. Ele o Piana substituía. O Piana substituía Exatamente, o Cacau. O Cacau. O Piana, o Pituca e o Chiquilito... O Chiquilito eles- tocava a tubadora, ele Eles era moravam ritmista. na minha Na república. República. Na república. Legal. E a coisa mais interessante era o seguinte: olha a minha história com o The Bluebirds. É. Eu acho que essa é a primeira vez que eu estou revelando isso. A minha história é a seguinte: é que o Piana, o Chiquilito e o Pituca iam tocar lá no Shake Club, lá na Avenida Getúlio Vargas. Getúlio Lá na Vargas. Getúlio Vargas. Eles iam tocar e diziam, me chamavam de Beto. Beto, meu irmão, é o seguinte. E olha lá, não tinha grana. Não tinha grana. Ninguém tinha, né? Ninguém tinha grana. Beto, é o seguinte, olha, nós morávamos juntos. Beto, assim, tu chega lá e já vai estar tudo acertado lá para tu entrar lá no cheio. E eu tinha uma namorada que ia lá na festa, eu tinha que entrar nessa festa com o The Bluebird. Rapaz, chegávamos lá na festa. O Pituca, o Chiquilito no palco com vocês, nem estavam nem aí pra gente. Esquecer. E não tinham deixado o nosso nome na portaria. E nós jogávamos umas pedrinhas lá na banda, que a gente via a banda lá de Porque fora. era o. Era tudo aberto. A gente jogava para ver se ele falava pro porteiro que a gente. Entendeu? Essa é a minha história com a banda da Bluebird. Então, Pituca, que hoje está em Porto Velho. O Chiquilito, que já está com o Papai do Céu. E o Piana né? também, E o Piana, né? não, O Piana não partiu ainda. não, o Piano não partiu, mas mora no Rio de Janeiro. Tá Ele no é Rio? casado com a Hélia Botelho, minha prima. Ah, Por isso que eu sei, quer dizer, essa é a minha história com você. Me diz uma coisa, Piano Brancão, Brancão, bacana ele. era. demais, é. Os 3 bacanas. me diz uma coisa, e todos os três eram de Porto Velho. Sim, todos os 3 de Porto Velho. Me diz uma coisa, a banda chegou a ganhar dinheiro com tanta popularidade? Dava para ganhar dinheiro naquela época? Sim, Muito. né? Alberto, não sei o caso do Ananias, porque o Ananias ele saiu mais cedo, primeiro do que eu, porque ele foi estudar fora, foi estudar no Rio de Janeiro. Mas eu posso dizer o seguinte, o primeiro carro, eu sempre fui um cara muito controlado em termos de dinheiro, de tudo, né? Eu sempre fui assim, sempre tentei ser. E eu comecei a juntar dinheiro, a minha meta era comprar um carro.
Porque queria comprar um carro. naquela queria época, só ganhar. os bacanas Só tinham os carro. bacanas, Só os só bacanas que tinham carro. carro. A gente andava a pé de ônibus no busão. A gente tinha, aí o pessoal, já no conjunto, né? Aí a gente já tinha o transporte que levava aqui Sim, a buscar sim, e tal. sim. A gente quase não. Mas fora isso, a gente andava mesmo, não tinha, sabe? Aí eu comecei a juntar dinheiro. Aí eu disse comentando com os amigos, né, da época, olha, eu queria comprar um carro, estou esperando comprar, já tinha um dinheirinho e tal, mas não tinha um dinheiro para comprar um carro no valor total. Um amigo nosso, não sei se o Ananias botou isso no livro, o Oyama Ituaçu, Sim. que era um cara zeloso e tal, foi professor. Conhece, né, o Claro, Oyama? claro, Também. o Oyama. Aí o Oyama, o amigo nosso disse, rapaz, o Oyama tem um carro que ele quer vender, um Fuscão. Olha. Era um Fuscão. Porque o Oyama todo ano trocava de carro. Ele tinha essa vaidade, não era o Oyama? Era um bacana mesmo. Bacana mesmo, Oyama. Oyama, tá? O primeiro Fusca com ar-condicionado que eu vi na vida foi o do Oyama. Foi do Oyama, né? Ele parou na rua e disse assim, Danias, entra aqui. Para fazer ciúme. Inveja, né? Eu entrei no carro, aquele clima maravilhoso. Eu disse, mas como ar-condicionado Mas como no Fusca? pode isso? Era o Fuscão do Oyama. Olha aí. Aí, rapaz, aí eu fui lá com o Oyama, né? O rapaz falou com ele, eu não lembro o nome dele, era nosso amigo assim de conhecer. O corretor. É. Não, amigo nosso. Ah, sim, assim, sim, amigo. sim. Aí ele se dava com o Oyama e tal. Eu disse, olha, rapaz, o Oyama, tá. O Oyama comentou com ele. Aí ele falou com o Oyama, eu fui lá. Aí eu disse, Oyama, tal, quando eu vi o carro, rapaz, eu me apaixonei. Pronto, na hora, foi amor cara. à primeira vista. Ocre Marajó. Amor à primeira vista. Tala larga. Tala larga. Era com o toca-fita Roadstar. Roadstar, meu amigo. Toca-fita Roadstar. Toca-fita Roadstar. Entrei no Google para saber o que era um toca-fita, tá? Toca-fita Roadstar, Roadstar. que era o point já daquela época. Aí o Oyama, eu já conhecia, me dava o Oyama, frequentava o Ideal, nós éramos amigos dele e tal. A propósito, um parêntese, o Rui Ituaçu, irmão do Oyama, Sim. chegou a tocar no bateria conjunto. conosco. Olha aí. Ele substituiu Bate- quando o Irandir saiu. Isso. Aí nós tivemos vários bateristas. Até que o Carlinhos, conseguimos o Carlinhos, que era dos embaixadores. Sim, era dos embaixadores. O Carlinhos ficou É. definitivo conosco. Aham. Mas nesse período de transição, o Rui Rui Pli-Pli que chamava, era, nosso é. amigo, tocou Então, várias vezes tocou conosco, com a final de gente, semana, é. o Rui, tinha outras pessoas. É porque também o que Irandir tocaram. também viajou. Vocês começaram, Não, vocês o foram Irandir- estudar fora. O Irandir foi estudar em Itajubá. Pois estudar é, em foi estudar Itajubá. fora. Aí ele foi o Irandir foi o primeiro a deixar o conjunto. Isso, exatamente. Exatamente, ele quer foi dizer, estudar em Itajubá. a turma toda, Aí foi importante isso, turma foi toda substituído, estudando, quer dizer, né? tocava, Claro. cantava, ganhava dinheiro, mas não se descuidava da outra parte, que era do Não, estudo. bacana, né? bacana. Estudar. Isso aí, sim, desculpa. Não, mas aí eu fui lá com o Oyama, me apaixonei pelo carro. Aí eu disse, Oyama, já tinha dinheiro, não me lembro quanto era o valor. O carro era financiado, né? Aí, já não sei o que e tal. Eu disse, Oyama, eu queria comprar um carro, mas eu tenho X. Ah, Não me lembro quanto era na época. claro. Não sei nem quanto é que ele estava pedindo. Eu disse logo quanto é que eu tinha. Aí o Oyama se virou para mim e disse, aí, o carro é teu. Que bacana. Agora você vai pagar, claro, as prestações Sim, restantes. que foram restantes e tal. Então, quer dizer, a gente Esse ganhava foi teu primeiro carro com Meu dinheiro primeiro dos carro. cachês com dinheiro do conjunto. do conjunto. Quer dizer, nós ganhávamos muito dinheiro, porque nós tocávamos, Não, nós lógico. tocávamos a Praticamente, semana Humberto, toda, né? Nós tocávamos praticamente de segunda a segunda. Que coisa maravilhosa. E normalmente na segunda tarde nós fazíamos uma reunião para analisarmos as propostas de contrato que haviam. Quer dizer, uma banda de né? a The Sim. Bluebirds era uma banda de grande sucesso. Grande sucesso. Quem é que cantava contigo? Tu não cantava sozinho? Não, até a minha época era só No sozinho. Só você. começo, só eu, Eu que deixava aguentava o só rojão sair. 3, 4 Quem te horas substituiu, direto. então? Não, quando eu saí, O saí antes de deixar a banda. Sim. Não era mais a minha época. Sim. Até eu sair em 71, ter ido embora para estudar no Rio, Aham. o Saim era o nosso único. Era o descanso cru, dele. né? era o Crono. Eu sei que você está preocupado, é com o descanso da voz. O descanso da voz do Saim era feito da seguinte forma:
com as músicas soladas. Ah, tá Ora certo. pelo teclado. Bem pouquinho, bem Tá pouquinho. certo, Eu tá era, certo. eu era quem carregava o piano aqui era o Gogó. Não, tá certo. Eu era explorado por esses meninos. Eu também explorado pelos meninos. Mas a banda teve um Brincadeira. outro cantor depois disso. Não, mas depois é o seguinte, aí a banda virou, quer dizer, era conjunto Sim. The Bluebirds. Era conjunto. Não era banda. Era conjunto. Era conjunto. Aí o Ananias saiu e tal, o Bosco saiu também, Sim. e entrou o Elci Barroso. O Elci Barroso, Sim. que foi delegado, Correto. nosso amigo querido Claro. que nos deixou. E ele tinha uma visão muito boa e tinha uma conversa e tal. Aí nós começamos, eu e ele fomos lá convidar o Jander, O Jander. porque era um negócio muito pesado para mim. Era pesado. Negócio pesado. Eu Nossa, cheguei. Começou a cantar toda Os noite. nossos contratos eram em média, nos bares de final de semana, quinta, sexta, sábado, eram em média de 4 horas. Quatro horas de apresentação? Aí O havia pessoal um dançar. Não é pessoal- brincadeira. Aí havia um não. intervalo, às vezes, no meio dessas 4 horas, nós tocávamos sem parar. Sem parar só qual- tocar um pedacinho e parar, não. Tocar um Tocava direto. Nós tocávamos direto. Fabuloso. Só parávamos quando havia aquela interrupção na festa para a realização de um bingo, sorteio de uma Um galinha, desfile. um desfile. Sorteio da galinha. É assim mesmo, pessoal. Para Uma tudo para sortear a galinha. Arrecadar recursos. Quando havia desfile, nós acompanhávamos. Sim, sim, geralmente. O Jander, então, foi quem Aí deu o continuidade Jander à cantoria. veio para cantar comigo, né? Sim. Aí o Jander veio, e aí a gente dividia, nós cantávamos Lógico, juntos. lógico. O Jander com uma voz muito boa, muito bonita Linda também. voz do muita Jander. voz. Mas o conjunto chegou a ter, que não foi a época do Ananias, ele já tinha saído, mas foi quando virou a The Bluebirds Band. Já foi uma nova fase. Nós tínhamos 4 cantores, nós tínhamos uma cantora que veio do Rio com o Nonato Buzar para apresentar um festival aqui, ela se apaixonou pelo conjunto, e o Elci convidou-a. E ela ficou. Hã? Ela ficou. Ela ficou. Olha. Ela ficou. Ela ficou Essa é a Nana. para ela. Como é o nome a dela? Nana. A Nana, Nana. né? A Nana é o nome a dela. Nana. Nana. Exatamente. Ela ficou, se apaixonou pelo conjunto. Aliás, ela voltou para o Rio, ela disse, olha, eu vou voltar para regularizar as minhas coisas lá, mas eu venho para cantar com vocês, eu vou ficar com vocês. E isso foi, essa época dourada foi até, de 67 até quando isso aí? Do The Bluebirds. Humberto, olha, foi a fase áurea, foi quando virou essa banda mesmo. Porque Isso o quê? nós 75? tínhamos- 75, 78, por aí, Ah, por aí, tá, assim. tá, Olha só, 80, né? 80. Quer dizer, atravessou a década de porque 70, então, Eu né? retornei para Manaus em 75, já casado com a Vitória, já com Aham. minha filha Regiana, e eu fui a um baile de vocês e vocês já estavam com esse manancial todo. Era Pois já era The Bluebirds Band. Bem, Já era The Bluebirds aí Humberto, eram 2 bateristas, A banda evoluiu, Manelzinho né? tocando. Manelzinho na bateria. Manelzinho tocava um Sim, ritmista sim. fantástico. Samba não tinha igual para ele. verdade. O Carlinhos sempre tocou muito, mas o Carlinhos sempre muito mais técnico. né? Marquito também apareceu Marquito lá, né? tocou, Marquito, era tecladista, que já mas não tá com fez o Papai do parte. Céu, né, o Marquito? Isso. Mas não fez parte dessa época. Então eram 2 bateristas, 4 cantores, nós tínhamos um pistão, nós tínhamos um ritmista, Aham. nós tínhamos 2 guitarras, um tecladista e virou um big era band. banda, era uma big band mesmo. Um big band. Era um negócio assim e valia a pena esse investimento, porque mesmo com tanta gente fazendo parte, que grande parte era contratada, né? Claro, não eram claro. pessoas Lógico. efetivas e tal. Mas só concluindo aquela história Sim, do Ananias. período de horas, então além das 4 horas as demais apresentações, nós tocávamos em coquetel de banco, inauguração de banco, tocávamos em 15 anos, Batizado. Nós tocamos, Ananias, nós tocamos ali na esquina, onde o Lucinho tinha o escritório, na esquina da Eduardo Ribeiro, Sim. com a Henrique Martins,
botaram um palco lá. A esquina do Famosa Fuxico, esquina do Fuxico, onde ficava, aquela- onde ficava a agência do Cruzeiro, da Cruzeiro. Isso, exatamente. Isso Nós era tocamos Cruzeiro do Sul, lá. depois Cruzeiro. Nós tocamos, reuniu uma multidão Olha, lá para sábado de manhã. Foi, lá, exatamente. estilo Na frente ficava a loja Seta. Ficava a loja certa. A gente lê, esse povo aí não sabe nada. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês, nós estamos falando dessa banda aqui, olha. Eu ganhei agora, recebi, tá vendo? Vocês estão vendo só? Olha aí, a banda The Bluebirds, né? Que recebi agora do Ananias e do Chaim esse disco. Olha só, que eu vou tocar esse disco lá no programa do Blues em Harmonia no próximo sábado. Eu vou tocar esse disco. Mas toda essa entrevista, tudo isso que aconteceu aqui agora, começou aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui, Chaim, a voz que embalou a nossa geração. Olha o nome dele aqui, vou tirar meu dedo. Oswaldo Frota. O Oswaldo Frota lá, que é membro do Clube dos Discófilos Fanáticos, em junho deste ano, ele apareceu lá como tema da sua apresentação a homenagem ao Chaim e logicamente, agregando a isso a toda a história do The Bluebirds. Aí o Ananias apareceu lá nessa noite gloriosa na casa do nosso caseiro maravilhoso, o Dr. Arnaldo Russo. Então, o que aconteceu? Eu convidei o Oswaldo Frota para estar aqui também. E ele disse assim para mim: Humberto, a timidez não me permite conversar com vocês. Então, Oswaldo, nossos aplausos à homenagem merecida que você fez ao Chaim através desse disco, que eu vou guardar na minha estante, na minha discoteca e no meu coração. E graças à generosidade dele, né, de dizer: Humberto, chama os dois e vai ser lindo. Oswaldo Frota, você estava com toda a razão. Eu acabo de fazer uma viagem aqui no túnel do tempo com essas duas pessoas magníficas. E quero acrescentar o seguinte, que o Chaim, depois que ele saiu da banda, ele continuou os estudos dele e tudo mais, se tornou procurador da Prefeitura de Manaus, e nesse posto, com muita dignidade, com muita competência, com muito profissionalismo, ele se aposentou como servidor público lá na Prefeitura de Manaus. E o Ananias, né, que é economista, ele é advogado, ele é economista, o Ananias também continuou os seus estudos e ele tornou-se, então, um dos grandes... você foi subsecretário também, não é? Muitas vezes. Muitas vezes. Quase toda a minha trajetória na prefeitura, porque muita gente achava que eu era economista, porque eu fui trabalhar na Secretaria de Economia e Finanças, a convite do secretário, como assessor, né? Ia ser um Mas você procurador. serviu vários prefeitos, né? Servi vários prefeitos. Vários prefeitos. Pois é, aí eu continuei a maravilha, acho, com a minha humildade, mas por mérito próprio. Claro, lógico. Porque eu não lógico. tinha indicação, não. Não. E tal. Não era QI, não, né? Não era QI, não tinha QI. Não tinha QI. E o Ananias, olha, como é a do Ananias? A minha foi para o Tribunal do Trabalho, pensando né? que eu sou advogado, porque eu fui para o Tribunal do Trabalho, eu sou exatamente. economista. E fiquei lá como O secretário-geral. pessoal pensava que tu eras advogado. Todo mundo pensa que eu sou... E tu és economista. E eu sou economista. E fosse secretário-geral. Geral do tribunal, do desde tribunal. Da fundação até a minha aposentadoria. Que maravilha. E servia vários presidentes com muito orgulho, com muita honra. Olha só. E hoje está dando entrevista no Pode Yes, Pode Não, Como- no Pulo como- do Gato, como músico. Gato, como grande guitarrista. grande músico. deles. Agora, Humberto, com relação ao Oswaldo, eu não podia deixar de também agradecer Que homenagem. essa Olha, homenagem. Olha só. que foi uma coisa, foi eu digo para vocês Fantástica essa todos, homenagem ao Chaim. Olha, foi talvez a maior homenagem que eu recebi na minha vida, puxa vida, que lindo. com essa fase, essa performance de cantor, que me honra muito, cantor do Bluebirds. E essa homenagem do Oswaldo, eu ontem falei para ele lá no Clube do CD, Sim. lá na casa do nosso querido... Da apresentação do É, Augusto do Menezes. Augusto Menezes, Do Augusto que foi Menezes. uma maravilha. Aham. Aí eu disse: Oswaldo, tenha certeza de uma coisa, de vez em quando você vai ouvir uma voz falando no seu ouvido:
Obrigado, Oswaldo. Poxa, que lindo, que lindo. Obrigado, Oswaldo. Que lindo, que lindo. Essa voz, você vai ter certeza que é a minha, lhe agradecer. Olha, ele está emocionado, né? Eu me emociono. Ele é um chorão, né? Eu Sempre sou, foi, eu sempre sou. foi, sempre foi. Mas, Humberto, foi uma coisa assim, e você assistiu, Eu estava lá, não sim. esperava. É, Uma não, coisa eu assim, sei, eu sei. Sabe, é uma coisa assim que a gente estava esperando. É emocionante. Ele Você chorou o também, tempo você- todo lá durante eu a chorei várias vezes lá. Ele chorando lá. Tamanho homem chorando. Não é, mas chorar é lindo, meu Eu amigo. fui o fornecedor do material todo. Foi, eu sei. Então, em segredo, o Oswaldo me procurou, e ninguém podia saber, isso era um segredo da Santos Chaves. Eu forneci o material, forneci os discos, forneci. Ele disse, não, eu não quero trabalhar com vídeo, só quero áudio, só só vou áudio, trabalhar só com áudio. áudio. Então, eu levei uma caixa assim, disse, Oswaldo, está aqui. Tem uma caixa aqui de áudio e tem uma caixa de vídeo. O que é que você quer? Ele disse, eu quero a de... Então foi a de áudio e ele montou esse trabalho maravilhoso. Conta a história do dentista. Como é que foi a história do dentista? A história do dentista. A história do dentista. Como é que foi? O Aloysio, nosso amigo, chegou... Aloysio Braga. Aloysio Braga. Encontrou-se comigo Que no foi final de secretário de semana. Economia e Finanças. Exatamente. O Oswaldo, o Arnaldo, incumbiu o Aloysio porque o Saí tinha dito para ele que talvez na segunda-feira fosse fazer um trabalho no dente, Nos etc., dentes, tá? e não fosse a reunião que era exatamente na terça-feira. Sim. Aí o Aloysio, que conhecia o dentista, deve telefonar para o dentista e dizer, olha, você tem que quebrar alguma coisa, de inventar qualquer motivo, fazer tudo. Esse cara não Menos pode ir para essa Saí consulta. possa para essa consulta, fazer alguma coisa, porque ele vai receber uma homenagem a essa igreja. Então, Fantástico. E o dentista telefonou para ele, dizendo que tinha a máquina Joinha, teve um quebrada, problema não tem, aqui. etc. Ele foi à reunião e foi homenageado. Foi. Olha aqui. E eu queria, inclusive, ver Humberto. Eu tenho uma coisa para agradecer. te pedir, eu não posso esquecer. Claro, Vai, fala aí. claro. Eu te interrompi. Fala Vou aí, pedir querido. também um Mas negócio para ele no final. o Ananias, o Isper Abraim Lima também, que Grande isso. Meu amigo. Foi meu vizinho lá no Cidade de pois Manaus. isso, Né? exatamente. Ele é Lucinha, né? É. O Isper é o amigo mais antigo que eu tenho. Olha que pouco lindo. antes do Ananias. Porque o Isper estudou comigo na Aparecida. Foi mesmo? Foi. Nós fomos colega e ficamos com essa amizade. Irmão do maravilhoso até- Frank Abraão Lima, Frank, que foi que prefeito, grande amigo, né? foi nosso Era prefeito. bacana. A família, a dona Georgette, mãe Sim, do Isper, sim, era sim. uma senhora assim, descendente de árabe e tal. Ela me tratava com carinho, ela falava, Chaim, meu filho, ela falava forte, Sim, sabe? sim. E eu, chorão mesmo, eu emocionava, assim, porque o Isper, que foi também para essa homenagem, Ele estava que eu lá. também nem me toquei, que estava lá o Isper. É. O Os sinais foram Ananias todos dados, tudo que não captaste. E E o Braga, o Aloysio. O Aloysio. É. E o Aloysio. Eu não me toquei para conta deles e tal. Que lindo. E eles três, também eu sou chorão, mas os três, na hora que eu fui falar, e que eles estavam comigo lá, e que eu abracei os três, eu prestei homenagem a eles como grandes amigos que eu tenho, eles também lagrimaram, Ah, sim, claro. como eu. Pronto, entregou. é, Meu pedido eles para foi ti é o lá. seguinte. Aí o Sim, coração é. botou- Já que o nosso tempo acabou, infelizmente, o meu pedido para ti é o seguinte: a música que no meu coração eu vou carregar sempre, eu ouço essa música, cantada por ti, é My Way. Dá uma palhinha aí do My Way pra gente. Com prazer. Faça isso. Antes de Ele passar cantando pra My Way, minha gente, Que ele tá lá na transmissão. mesma escala do Elvis, do Frank e tudo mais. Que Esse aqui. transmissão de pensamento linda, foi exatamente Era eu o que eu tinha pedido, né? Tinha pedido. Valeu. É uma Vai lá. palhinha, né? Um pedaço. Uma música. palhinha para as pessoas ouvirem a Então, tua voz. Vamos lá. Que quando você cantava My Way, as meninas todas choravam, né? Todas desmaiavam e sim. tudo mais. Vamos embora lá. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not. To say the thing he truly feels. In other words, the one for news. The record shows I'm taught to blows. And did it my way.
Cantou e disse, cantou e disse. Sensacional, cantou e Obrigado, disse. amigas. Que Obrigado, viagem Luciano. linda essa que vocês me levaram a fazer através do tempo. Uma Obrigado, época tão Roberto, linda. você, E uma época... meu irmão querido, você. E Chain, eu perdi tudo isso porque eu fui embora. Você Né? viajou, Eu não você- estava aqui quando você tudo foi isso para os estava Estados acontecendo. Unidos, Foi, né? eu fui para muito É. longe, mas hoje eu me transportei, graças a vocês, para aquela época maravilhosa. Parabéns e obrigado. Você nos deixou também, você nos transportou para essa época, que é, como eu falei logo no começo do programa, uma época de ouro da nossa vida. Eu sei disso. Uma época de ouro. E nós somos extremamente gratos a você também por fazer isso pela gente. Prazer. Eu posso falar, Prazer, estou irmão. falando pelo Prazer, Randir, para prazer. você, Foi um prazer. você, desde que eu conheci você, que nós criamos um vínculo de amizade. Sem eu falar no tenho- Botafogo, né? sem falar no Botafogo. Sim. Que eu já lhe disse várias vezes. Eu tenho uma admiração por você. Eu acho que você tem uma cultura muito grande e você tem o dom da palavra. Você sabe, Obrigado, Chain. você Obrigado. sabe Obrigado, irmão. expor as coisas de uma maneira séria, de uma maneira brincalhona e de uma maneira que nos dá cultura. Então, parabéns também, porque você já disse que é meu fã, mas eu sou seu fã disparado também. Obrigado. Esse é o pulo do gato. Obrigado, irmão. Obrigado, Você irmão. também, Humberto. Valeu, hein? Obrigado. Obrigado a todos, hein? Eu sou Valeu, assim, obrigado. de vidrado, um amigo. Assim, eu e o Zeca Danta, nós temos uma história linda na Rádio Amazonas. Eu levo um beijo, um abraço pro Zeca Avião. É o Zeca Avião, Zeca Avião. grande, que hoje é desembargador. Hoje que hoje é um grande, e antes uma de grande você figura. finalizar, salvo engano, você fez uma entrevista conosco num dos bailes que nós, pela TV Amazonas, num dos bailes anuais que nós fazíamos. Sim, lá no Hotel Tropical. Hotel Tropical. Me veio a memória agora. Gente, é isso aí. Eu estou muito feliz porque nós conseguimos realizar esse encontro, essa conversa tão agradável, essa viagem através do tempo na cena musical de Manaus. Obrigado a Deus, obrigado a eles. Obrigado. Obrigado. Por nós estarmos Deus, reunidos obrigado aqui a você. hoje. Obrigado, irmão. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Não posso